Em 19 de maio de 1986, o Brasil viveu um dos episódios mais misteriosos da sua história moderna. Naquela noite, cerca de 21 objetos voadores não identificados foram avistados nos céus de 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Os objetos eram captados por radar e também visíveis a olho nu. Eles faziam manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Mudavam de cor, desapareciam e reapareciam em segundos. O caso foi tão impressionante que a própria Força Aérea Brasileira foi acionada. 5 caças decolaram com ordens de interceptação. Pilotos experientes treinados para reagir com calma em qualquer situação relataram em tempo real que estavam vendo objetos voando em altíssima velocidade, subindo em linha reta a mais de 30 mil pés por segundo e desaparecendo dos radares como se nunca tivessem estado ali. E não estamos falando de teorias conspiratórias da internet. O episódio foi oficialmente reconhecido pelas autoridades. No dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, concedeu uma entrevista coletiva, admitindo que algo inexplicável havia acontecido. O caso ganhou o apelido de A Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Na época, o controle do tráfego aéreo de São José dos Campos registrou movimentos estranhos nos radares e comunicou imediatamente à aeronáutica. Os alvos não identificados voavam em formação, mudavam de trajetória repentinamente e às vezes simplesmente desapareciam sem deixar rastro. Eram muitos e estavam em diferentes altitudes e velocidades. Um dos operadores de radar chegou a relatar que os objetos pareciam estar reagindo às tentativas de aproximação dos caças. O piloto Afonso Celso, um dos que participou da missão, disse em entrevista que chegou a ver uma luz forte, que se movia rapidamente e desaparecia quando tentava se aproximar. Outro piloto, o Major Ney Cerqueira, descreveu a sensação de estar sendo observado pelos objetos, como se estivessem testando os limites das aeronaves brasileiras. Os caças Mirage F-5 saíram de bases diferentes: Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Anápolis, em Goiás, e mesmo de São Paulo, cada um com a missão de interceptar os objetos. Mas nenhum deles conseguiu sequer se aproximar. Os OVNIs pareciam brincar com os aviões, acelerando ou mudando de curso quando perseguidos. A imprensa da época deu grande destaque ao caso. Jornais como o Globo e o Jornal do Brasil estamparam manchetes falando de objetos não identificados que desafiaram a capacidade da Força Aérea. O episódio também foi tema de programas de televisão, mas com o tempo, caiu no esquecimento da maioria da população. O mais intrigante é que 23 anos depois, em 2009, o governo brasileiro desclassificou documentos secretos da aeronáutica sobre o caso. No relatório oficial, os próprios militares confirmam que os objetos eram reais, que os pilotos os viram, os radares os captaram e que suas manobras eram tecnologicamente superiores a tudo o que existia na Terra na época. O relatório, que está disponível no Arquivo Nacional, afirma que os objetos mudavam de cor, variando entre branco, vermelho e laranja, e apareciam em diferentes altitudes ao mesmo tempo, como se desafiassem as leis da física. Em alguns momentos, surgiam 3 ou 4 ao mesmo tempo no radar, em pontos opostos do céu. Especialistas em defesa aérea tentaram explicar os fenômenos como sendo reflexos, balões meteorológicos ou ilusões ópticas, mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu dar conta da quantidade de relatos simultâneos, de fontes diferentes, todas altamente treinadas. Outra curiosidade é que naquela mesma noite, moradores de diversas cidades relataram ter visto luzes dançantes no céu, como se fossem estrelas se movendo em padrões. Algumas dessas pessoas chegaram a ligar para delegacias e emissoras de rádio, assustadas com o que viam. O que torna esse caso tão especial é a combinação de testemunhas: civis, militares, operadores de radar e pilotos, todos descrevendo os mesmos comportamentos. Isso elimina a possibilidade de alucinação coletiva ou simples erro técnico. O Brasil, inclusive, é um dos poucos países do mundo cujo governo admitiu publicamente ter registrado um caso de múltiplos avistamentos de objetos voadores não identificados em uma só noite. Outros países, como os Estados Unidos, têm muitos registros, mas raramente se posicionam oficialmente da forma como o Brasil fez em 1986. Apesar de todos os dados coletados, nenhuma explicação conclusiva foi dada até hoje. O relatório final da Aeronáutica encerra o caso com a seguinte frase:
os fenômenos são consistentes com objetos voadores reais, de origem desconhecida. Isso alimentou ainda mais as teorias. Alguns acreditam que foi um teste de alguma tecnologia militar estrangeira. Outros acham que foi um contato real com inteligência extraterrestre. Há quem diga que o Brasil estava prestes a revelar algo maior, mas foi silenciado por pressões internacionais. Até hoje, os pilotos envolvidos evitam falar do assunto. Alguns se aposentaram e sumiram da mídia. Outros simplesmente negam qualquer entrevista. A sensação é de que algo muito maior do que imaginamos pode ter acontecido naquela noite, e que talvez nunca saibamos a verdade completa. E a pergunta que fica é: se isso aconteceu em 1986 e foi tão bem documentado, quantos outros eventos como esse já ocorreram, sem que o público ficasse sabendo? O que sobrevoou os céus do Brasil naquela noite? Por que a Força Aérea nunca mais comentou publicamente o caso com a mesma clareza? E o mais inquietante, será que eles voltaram e ninguém nos contou? Se você também ficou intrigado com essa história, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos revelar outro mistério brasileiro que até hoje desafia qualquer explicação lógica.